Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do momento que você for assistir este vídeo. Eu trago agora, neste momento, uma meditação em Jeremias no capítulo 5, uma visão panorâmica de Jeremias no capítulo 5. Por isso eu quero te pedir que nos ajude a divulgar este vídeo, se inscrevendo, por favor, e curtindo, comentando e compartilhando. Dê um aceno para mim de que você está acompanhando esses vídeos. Jeremias, no capítulo 5, ele diz o seguinte, verso 1: Dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai apenas, ou buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, ou se um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei. Deus falando para Jeremias, faça isso, vá na cidade e busque essas pessoas, ou apenas uma, com uma dessas características, que pratica a justiça ou que busca a verdade. Aí o Jeremias responde a ele, ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente eles juram, Senhor. E continua dizendo Jeremias ao Senhor: Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces como uma rocha. Senhor, não quiseram voltar. Veja, Jeremias apresenta aqui as condições porque que eles não quiseram voltar. Ainda diz o seguinte: Senhor, o Senhor os consumiu e eles não aceitaram e não quiseram a correção. E o que é consumir? Consumir é como os pais têm um filho hiperativo, cheio de energia. Então, o que, os pais fazem? Põe ele para estudar pela manhã, porque acordam cedo, e vai logo para a atividade do dia. À tarde, depois do almoço, coloca em uma piscina ou numa escolinha de futebol ou no judô, ou alguma coisa física para que eles desgastem mais. Para que quando chegar à noite, eles estejam tão cansadinhos que vá dormir. Ou seja, os pais consumiram a energia dele para que ele pudesse dormir. Mas assim mesmo tem criança, e vocês vão perceber isso, que depois de tudo isso ainda diz, papai, vamos brincar à noite quando o pai chega. Assim era eles, tinham cheio de energias. E Jeremias disse, o Senhor consumiu-os e feriste-os, e eles não aceitaram a correção. Eles têm dura cerviz, a face deles são como pedra, é dura, são dura cerviz. Então Jeremias, ele, quando diz homens de dura cerviz, é porque cerviz vem de cervical. Cervical aqui, essa parte do pescoço. E a carne dura não deixa que a cervical mova para olhar para os lados. Ele está sempre olhando para frente. Então, homens de dura cerviz não conseguem ser flexível. Ele sabe que ali é um abismo, mas como ele não consegue virar para a direita ou para a esquerda, ele vai em direção ao abismo. E estes homens de dura cerviz, lá em Provérbios diz que virá sobre eles repetindo a destruição sem que haja cura. Por quê? Porque não são flexíveis para poder ver o que está ao lado dele. Então Jeremias já coloca estes homens como homens de dura cerviz, dizendo que não quiseram voltar. Agora a pergunta que eu faço a Jeremias: Jeremias, por que eles não quiseram voltar? Por que eles não quiseram obedecer? E o que é e quais são as consequências deles não quiseram voltar? Bom, a consequência, Jeremias sabia que eles deveriam voltar
porque a destruição do povo já estava iminente. O povo seria atacado, o povo seria engolido e dominado pelos seus inimigos físicos, que Deus chamou de lobos e leões. Então Jeremias já sabia e Deus sabia. Só que Deus disse: dai volta. Se você encontrar um homem com uma dessas características, eu vou perdoar. Mas porque a onisciência de Deus já fazia constatar que eles não iam voltar. Mas para Jeremias, instigasse nele a esperança de que havia necessidade deste povo. Veja, Deus não está falando para um homem. Deus está falando para uma nação. E quais são as características desta nação que este povo não quiseram voltar? Primeiro, profunda corrupção em Jerusalém, onde Deus busca em vão por um justo. E não apenas um justo, alguém que praticasse a verdade. O que Jeremias encontra? Falsidade, idolatria. Jeremias encontra adultério. Jeremias encontra a opressão dos mais pobres. Jeremias encontra uma reserva moral baixa. Jeremias encontra injustiça. E, acima de tudo, desonestidade. Então, Jeremias anuncia o juízo de destruição inevitáveis, não apenas pela vontade de Deus, mas pelo conjunto da obra que havia se formado naquela nação. Entretanto, Deus tem duas propostas para esta nação. A primeira, se Jeremias encontrasse um justo, ele perdoaria. E a segunda, após a destruição haveria uma possibilidade de restauração para uma renovação de uma nova nação. A pergunta, então, ainda continua. O que é que fizeram esta nação não querer voltar? Primeiro, não buscava mais a justiça. Esse parece um ponto fundamental nos dias de hoje. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Por quê? Porque eu tenho acompanhado as notícias na América do Sul, ali aqueles países que cercam o Brasil. Tenho acompanhado notícias aqui na Europa, onde eu moro. Tenho acompanhado notícias na Ásia e as conversas são as mesmas. Só muda o idioma. A injustiça não se pratica mais. Não há justiça. Parece que o que era certo virou errado. E o que é errado hoje é certo. E se você pratica a justiça, você ocorre em cometer uma gafe. Parece que se você pratica a justiça, você está demonstrando como fraco você é. Quando você busca a justiça, em fazer justiça,
Você está fora de moda. Porque o mundo mudou. Eu não estou falando da América, eu estou falando do mundo. E quando nós voltamos lá para Jerusalém, Jerusalém estava num conjunto da obra já pronta. Conjunto de obra pronta. Com tudo isso que eu acabei de dizer. Não buscava a justiça. O que estava mais ali impregnado em Jerusalém? Corrupção generalizada. Corrupção generalizada. Venda de sentença. Atropelo da Constituição. Um corrupto protegendo o outro com decisões que não têm nada a ver com sua competência. Altas autoridades protegendo os seus afilhados. O que Jeremias encontrou lá em Jerusalém é o que ele está encontrando ou encontraria hoje. Ou mudou? Não mudou. Se Jeremias estivesse morando perto da gente aqui, certamente ele escreveria o que ele escreveu e acrescentaria mais alguma coisa. Porque não mudou. E nós estamos falando de grandes autoridades. Mas e o povo? O que acontece com o povo? O povo comum, o que acontece com eles? São insensatos, não conhecem o caminho e nem conhecem a Deus. Foi o que Jeremias disse. Jeremias disse aqui: eu, porém, disse, deveras esses são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, não conhecem o juízo de Deus. O povo comum, Jeremias está dizendo, eles são pobres, são pobritos. O que as autoridades dizem é o certo. O que as autoridades fazem é o certo. O que as autoridades dão ordem é o certo. O que eu vou fazer? Eu tenho que aceitar. E não é isso que acontece hoje? Eu tenho que aceitar. Se você entrevista ou vê uma entrevista de alguém que tem sob o seu domínio ou que tem sob como superior dele uma pessoa que pratica a injustiça, que faz desvios de verbas e depois alguém diz, não, eu prefiro ele. Mas mesmo assim, sim, eu prefiro ele. São pobres. Não conhece como mudar esse sistema. Era o que acontecia lá em Jeremias. Jeremias disse, eles são pobres, eles não conseguem mudar esse sistema. Mas sabe o que é que eu vou fazer, Deus? Ô, pobrinho de Jeremias, Deus já sabia. Mas ele diz assim, eu irei aos grandes, está no verso 5. Eu irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Jeremias está dizendo, eu vou aos grandes, porque o povo comum são os pobrinhos, coitados. Eles querem sobreviver, nem é viver. Mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou aos grandes, porque os grandes, as autoridades religiosas, as autoridades governamental, eles conhecem o caminho de Deus. Então, se eu for a eles, eles vão mudar tudo isso. É isso que eu vou fazer, porque eles conhecem o caminho de Deus. E quando ele chega lá, que ele constata o que ele falou, ele diz o seguinte: este, Senhor, de comum acordo,
quebraram o jugo e romperam as ataduras. Quando ele chega nos grandes, ele descobre que os grandes também estavam em comum acordo para quebrar o jugo e romper as ataduras. Como é que é esse comum acordo? Eles reinavam para eles, comum acordo, o judiciário, de comum acordo com o executivo, de comum acordo com o legislativo, com uns agrados, com compra de emendas, de votos, tudo em comum acordo, para que os pobrinhos continuem pobrinhos, se é que você me entende, e nós continuamos aqui, tudo juntos, de comum acordo. Isso é degradação moral, é reserva moral lá embaixo, porque os pobrinhos confiam nas autoridades que vai governar para todos, não só para um grupo, nem só para eles. Então, Jeremias disse, eles quebraram o jugo. O que era o jugo? Jugo é uma linguagem onde se colocava dois animais, normalmente um mais experiente do que o outro, para que o menos experiente aprendesse a fazer o trabalho do experiente, e para que os dois andassem juntos e ele aprendesse um ao lado do outro, era se colocado um jugo, a fim de que todos andassem juntos. Se uma para a direita, o outro ia para a direita. Se um ia para a esquerda, o outro ia para a esquerda. Se o outro parava, paravam os dois. Se os dois caminhassem, caminhavam os dois, fazendo o trabalho em conjunto. Era Deus e o povo. Entre Deus e o povo estavam as autoridades para fazer o povo caminhar dentro da vontade daquilo que Deus colocasse para esta nação. Só que o povo agora continua sendo povo, esperando orientação das autoridades, e as autoridades quebraram esse jugo. Não andaremos mais junto com Deus. Nós vamos tomar as nossas próprias decisões. Degradação moral. Não buscavam a justiça. O povo continuava povo e as autoridades continuavam sendo cada vez mais autoridades. Os líderes grandes que Jeremias pensou que poderia fazer alguma coisa, como dizia aquela personagem de um programa de humor aí, coitado. Não há essa possibilidade. Bom, então Jeremias disse, por que eles não queriam voltar? E eu pergunto, a pergunta continua, por que Jeremias, eles não quiseram voltar? Porque eles já estavam ali com infidelidade e idolatria. No verso 7, 9 diz, o povo negou o Senhor, dizendo, não há Deus, trocando a fidelidade por deuses estranhos e imoralidades. Bom, eles disseram não quiseram voltar quando eles trocaram a fidelidade que tinham pelo Senhor por outros deuses, por outras circunstâncias. Quando eles trocaram as orientações de Deus pelas idolatrias. E no verso 7 diz, como isso te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelo que não são deuses, depois de os ter fartado. Depois que eu os fartei, depois que eu dei a eles aquilo que precisavam, eles adulteraram em casa de meretrizes. E esse adultério aqui não é um adultério conjugal, não. É um adultério porque eles saíram do braço de Deus e foram para o braço de outros deuses que não eram deuses.
Por que eles não quiseram voltar? A pergunta continua e eu estou encerrando. Se Jeremias não me responder, eu vou ter que continuar aqui por mais 2 horas, até que ele me responda. Por que eles não quiseram voltar? Eles negaram o Senhor, dizendo: não é ele, nenhum mal sobreviverá, não veremos a espada e nem a fome. O povo que foi criado sob orientação de Deus já estão negando que há um Deus. Ateísmo cristão. Nem sei se pode isso. Ateísmo cristão. É aquele que é cristão, aquele que acredita em Deus, mas não faz mais, não acredita mais, no fundo, não acredita. Aliás, eu tive um encontro com um amigo ateu, e eu conversando com ele ali, com outras pessoas, fizeram uma pergunta para mim sobre os vídeos que eu estou postando, e eu disse: eu posto porque faz com que ajuda outras pessoas até pensar. E mesmo porque Deus, as pessoas são dependentes de Deus. Aí este que estava próximo, que é um amigo e é ateu, ele disse: não, Josué, eu mesmo não sou dependente de Deus. Eu não dependo dele, porque eu sou ateu. E como é que eu vou depender dele? Não dependo. Eu digo: você depende, sim. E ele disse: eu não dependo de Deus. Primeiro porque eu não acredito. Eu disse: se eu te provar que você depende de Deus. Aí ele sorriu e disse: então prove. Aí eu disse: você disse que é o quê? Ateu. Bom, para você afirmar a sua posição que é ateu, você precisa do outro lado. Você precisa de Deus para afirmar a sua posição que é contra ele. Porque se não, você não consegue afirmar a sua posição sem ele, você não afirmou nada. Então a tua posição para você afirmar agora que é ateu é porque você precisa de Deus do outro lado para dizer que ele não existe para poder ter a sua posição. Ele já estava pensando que era dependente financeiro, dependente de forças para trabalhar, mas não, eu estava falando que até para ele ser ateu, ele precisava de Deus do outro lado para confirmar que ele é ateu. É uma dependência. Então, a corrupção estava generalizada. O ateísmo agora implantado dentro da própria nação. E o mais de tudo agora, que eu vou encerrar, no verso 13: até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. O que ele está dizendo? Não cremos mais na palavra. Abandonaram a palavra. E se abandonam a palavra, não há possibilidade de um retorno pela palavra. Tinha dentro dele ali a violência, a cobiça, a idolatria, estavam tudo pregnado. Mas encerrando, eu quero dizer que Jeremias fez um diagnóstico severo da apostasia daquele povo, mostrando que a corrupção moral e espiritual era tão profunda que nem o justo poderia ser encontrado, justificando assim o juízo iminente de Deus sobre aquela nação. Mas com uma promessa que o próprio Deus agiria para disciplinar, como também manter remanescentes para a volta 70 anos depois. E isso aconteceu. Eu oro e peço a vocês que peçam a Deus pela nossa nação, pela nação que se circunvizinha,
Veja, Deus disse que a nação seria exterminada por lobos e por leões. Isso já está acontecendo no mundo. O Iraque entrou um lobo. E não estou contra aqui Estados Unidos, contra a Rússia, contra. Eu não estou falando de ninguém, eu estou comentando o que aconteceu. Depois, esse lobo pegou o Bin Laden. E todas essas nações que entraram, a reconstrução foi feita através das empresas deles. Ou o petróleo do Iraque ficou para outras nações? Agora, sob pretexto, ai meu Deus, o Maduro já não se encontra mais na Venezuela. E este leão está se aproximando agora da Colômbia. E já manda recados velados para o Brasil. Se nossa nação continuar achando que está tudo certo, ignorando os recados, ignorando o sinal amarelo acendendo, estamos fadados como Jerusalém. Por isso, é oração e ação. Não vamos deixar que a nossa nação seja aviltada nem pelos governantes que representam a gente, nem por forças externas que querem dizer como devemos viver. Por isso, eu peço a você que ajude-nos a compartilhar este vídeo, a se inscrever e deixar um gostei ou não gostei. Eu não me preocupo em receber orientações sendo educados. Podem escrever comentários e dizer, eu poderia falar sobre isso ou isso, não tem problema. Tá bem? Deus continue abençoando, inclusive, a nossa nação. Tchau, um grande abraço.